E vamos lá para nossa oficina, sustentabilidade nossa de cada dia. Como que a gente pode ser um pouquinho mais sustentável na nossa casa, nos nossos hábitos? Fala galerinha da Portonave, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael, sou oceanógrafo. Eu sou a Júlia, sou engenheira ambiental e nós somos artistas. E nós somos do projeto Somos do Mar. Alguns de vocês já devem ter escutado falar de Somos do Mar. Nós somos um projeto de educação ambiental que visa popularizar conhecimento sobre o oceano, ou seja, a cultura oceânica, e também combater o lixo no mar, disseminando práticas sustentáveis. E a gente tenta fazer tudo isso como, Julie? De forma lúdica e criativa, unindo arte e ciência. Exatamente. Então, basicamente, esse é o Somos do Mar. E hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre um assunto que a gente escuta falar por todos os cantos, que é a sustentabilidade. E a gente montou aqui uma palestra, vídeo, meio oficina, que a gente deu o nome de Sustentabilidade Nossa de Cada Dia. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a este bate-papo. Bate-papo, acho que é uma boa. É verdade. Vamos lá? Vamos lá, já tá gravando. Julie, sustentabilidade. É até difícil às vezes falar. Sustentabilidade. É lá, colar. Eu venho escutando esse termo em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é coisa. Você conseguiria nos explicar brevemente o que é essa tal de sustentabilidade? Bom, é um tema bem complexo, mas eu vou tentar. A sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável nada mais é do que você atender às gerações atuais, às suas necessidades, sem prejudicar as gerações futuras, pensando que os recursos do nosso planeta eles são limitados, eles não são infinitos. E mesmo aqueles recursos que de certa forma são, como a água, eles podem ficar escassos em qualidade. E vamos combinar que sem água de qualidade é difícil a gente ter vida, na Terra. Então, a gente pode também associar a sustentabilidade com a capacidade de suporte, que é um termo lá da ecologia, que é referente ao número de indivíduos que é possível, com equilíbrio em um determinado território. Vamos pensar que a gente só tem um planeta e que a população, os seres humanos, eles vêm aumentando, cada vez mais a nossa população, mas os recursos continuam os mesmos. Então, de que forma a gente pode usar esses recursos de forma inteligente para que a gente possa, seguir com a vida aqui sem prejudicar, então, as gerações futuras? E a gente pode contar, sim, com a ajuda da tecnologia, dos nossos avanços tecnológicos, mas também em mudanças culturais. Porque muita coisa que a gente faz hoje é de ontem no termo da história, assim. Faz muito pouco tempo que a gente é dessa maneira e a gente pode descobrir outras formas de viver aqui. Então, se fosse resumir mesmo o que é sustentabilidade, a gente podia dizer que é compaixão intergeracional. Você tem compaixão por aqueles seres humanos que estão vindo depois de você. O que a gente quer deixar para eles? Desde a nossa herança, desde os recursos, o planeta que a gente vai deixar e as nossas consequências das nossas atividades de hoje. Então, eu acho que sustentabilidade, sim, ela tá em tudo, porque ela é super importante. É um pouquinho difícil de entender, porque ela é complexa, mas a gente precisa falar dela muito ainda. Maravilha! Por isso que nós somos e tentamos ser cada vez mais sustentáveis. Exatamente. E vamos lá para nossa oficina, sustentabilidade nossa de cada dia. Como que a gente pode ser um pouquinho mais sustentável na nossa casa, nos nossos hábitos? Vale lembrar que tudo que a gente for falar aqui não é uma regra ou uma receita de bolo, vamos colocar assim. São apenas outras possibilidades, outras formas de ser e estar neste pequeno e belo planeta chamado Terra. O que nós vamos fazer vai ser praticar o imaginar, um exercício de imaginar essas novas possibilidades. Não é mesmo, Julie? Isso, vem de coração aberto. Pode ser que a gente vai trazer coisas aqui pra você que seja muita novidade, ou pode ser que seja algo até antigo, comum. Mas de qualquer forma, são coisas simples que a gente pode atender nossas necessidades no nosso dia a dia e ter mais harmonia com o planeta. Vamos lá? Plim! Temos aqui uma mesa cheia de possibilidades, cheia de possíveis soluções para tornar o nosso dia a dia mais sustentável, não é, Julie? Uhum.
Então, para começar, que tal a gente falar da hora das compras? Essa daí sempre dá para dar um jeitinho mais sustentável, né, Gil? É verdade. Quando nós vamos nas compras, normalmente, nós utilizamos a clássica Eco Bag. E para ser Eco Bag, pode ser qualquer bolsinha. Mochila reutilizável que você possa usar várias vezes, que seja resistente, que seja do tamanho, do formato, da forma que for melhor para você carregar as suas compras. Isso aqui é um exemplo bem clássico de Eco Bag, mas pode ser qualquer bolsa para você carregar suas compras e não precisar pegar tantas sacolinhas do supermercado. Exatamente. E também nós sempre levamos para o mercado, além da Eco Bag, essas outras bagzinhas menores. Por exemplo, essa daqui é de rede de pesca reutilizada, que nós normalmente compramos as frutas, por exemplo, um limão, um tomate, alguma fruta que vai precisar de mais quantidade para não ficar muita bagunça no carrinho, enfim, a gente coloca elas nesses saquinhos que normalmente tem um peso reduzido, né, não interfere no peso do produto, e nós podemos aqui comprar os produtos a granel, que normalmente no sacolão, né? Tipo na feira. Na enfim. feira. Inclusive, isso é uma coisa bem importante. Tanto as feiras livres, as frutarias sacolão, eles são mais fáceis de você aplicar essa questão de reduzir as embalagens, porque já é mais natural deles. Então, nesses lugares é mais aceito também esses saquinhos. Então, fica a dica que a gente começar a pensar, pra gente começar a pensar de comprar nosso alimento também em outros lugares que não somente no supermercado. Exatamente. E pode ser qualquer saquinho, ó. Nós temos outros exemplos de saquinho aqui que também são bem levinhos. Esse aqui a gente mandou fazer com uma sobra da cortina, enfim. A gente vai reaproveitando tudo. Esse aqui também de voal, bem levezinho. Fez um reaproveitamento também. E esses saquinhos você pode tanto mandar fazer, como já tem muitas marcas por aí vendendo. E eles facilitam. É obrigatório ter? Não, mas eles ajudam. Então tudo aqui não é uma regra, né, como a gente falou, e sim alguma sugestão para facilitar a sua vida nessa caminhada mais sustentável. Exatamente. E quando a gente sai de casa, como fazer? Porque quando a gente sai de casa, vontade de tomar um açaí, já chega ali, o que vai ter normalmente? Infelizmente, né, a prática é muito grande dos descartáveis, né? Verdade. Para evitar os descartáveis, como talheres, copos, enfim, faquinha, garfinho, a gente sempre sai com o nosso kitzinho de talheres. Esse aqui é de madeirinha, mas também pode ser qualquer talher, enfim. Precisa ter um talher especial para levar pra fora. Normalmente a gente leva sem ponta, enfim, a faca, né, mas um talherzinho pode colocar dentro de uma bolsinha, enfim, dentro de um saquinho. E a gente sempre carrega ele junto, claro, que com o nosso copinho reutilizável também. Que também pode ser esse copinho, que é retrátil e facilita também, tem a tampinha, mas pode ser qualquer copo, qualquer recipiente. Muita gente usa também esses vidros para você levar por aí e não precisar utilizar o recipiente do local. E mesma coisa que eu falei antes, estabelecimentos menores, eles costumam aceitar mais que você leve seus próprios utensílios. Então esse daqui serve... Você uma ideia com o dono do restaurante, né? Me fala e ele coloca seu açaí aí no seu reutilizável. Eu acho que é sempre uma experimentação. Às vezes dá aquele friozinho na barriga, será que eu peço? Mas no final sempre dá certo e as pessoas até ficam animadas, né? Nossa, você fala, que legal! Um clássico, a pessoa fala, o planeta agradece. Exatamente, então acaba sendo muito interessante essa troca e já teve lugares que até se apropriaram um pouco disso e passaram a colocar plaquinhas, enfim, para que as pessoas trouxessem os seus utensílios reutilizáveis, ou seja, nada melhor que um exemplo para que a gente possa... E antes que alguém fale que o copinho a gente tem que lavar, a gente vai gastar água, que o descartável é melhor, todo o material para fabricar vai água. E para se fabricar um copo plástico vai bastante água, então sim, vale a pena você levar o seu, mesmo tendo que higienizar depois. Verdade. Eu lembrei agora de uma coisa que a gente esqueceu de falar nas compras, também a granel. O que a gente leva muito são os vidros, né, Júlia? É que a gente não tava falando só, a gente falou mais do supermercado, né? Mas uma outra alternativa de supermercado para você comprar as coisas que não é tão comum são as lojas a granel. Exato. Que é meio que um passinho para trás, como era feito antigamente, né? Você compra o produto e não a marca, né? E aí você vai lá e você pode levar sua embalagem, né? Exatamente. E como esses vidros de conserva reutilizados, você higieniza em casa, chega lá e pode colocar no seu próprio recipiente ou naqueles saquinhos que a gente mostrou. Exato. Por exemplo, aqui você chega com o vidrinho lá vazio, pede pra pessoa responsável ali fazer a tara na balança e você
adicione o produto de sua escolha e você já tá comprando aqui somente o produto, enfim. E tem uma coisa bem legal disso, né, Rafa? A gente descobriu que é muito mais barato. Então, tipo, a aveia, as próprias castanhas, o milho de pipoca. Aqui a gente tem, por exemplo, polvilho, muito mais barato. E a gente compra arroz, feijão, macarrão, a gente compra dependendo coisa, da né? cidade, tem uma loja muito legal de granel e vale a pena você conhecer e saber dessa alternativa, Por né? exemplo, macarrão, enfim, arroz, feijão, a gente consegue comprar nesses saquinhos também, não necessariamente precisa ser um pote de E vidro. mesmo que você compre num saquinho, às vezes, descartável, vamos dizer assim, o legal é sempre pensar no reduzir e pensar também na questão do que você está consumindo, como, por exemplo, o chá, né? O chá, ele é bem comum na casa de granel e quando ele vem assim, ele é mais saudável. Por quê? O chazinho aquele de saquinho, muitos deles são feitos de TNT, que é um não tecido feito de... é como se fosse um plástico, né? De origem do petróleo. Então, quando você toma um chá, você toma junto microplástico. Já tem pesquisa sobre isso, então é mais saudável ainda comprar no granel e utilizar, por exemplo, um desse aqui, ou fazer a infusão e depois coar. Enfim, mas esse aqui é uma dica bem legal, você coloca aqui o chazinho, fecha e você pode tomar ele, né, na xicrinha lá e não tomar microplástico junto. Inclusive, ó, que eu acabei de sacar aqui da lateral do nosso banquinho, uma garrafinha d'água que também inclui, né, naqueles utensílios reutilizáveis para tirar acho que o mais importante, na verdade, porque se a gente tem uma garrafinha d'água, a gente não precisa ficar comprando água toda hora e a água filtrada, ela tem uma qualidade super boa, a água engarrafada nem sempre é tão ok como parece, então, né, fica a dica, Essa além de melhor pro bolso, melhor pro planeta, nossa melhor pra parceira de todos os dias. Qualquer lugar que a gente vai, a primeira coisa que a gente sai de casa é igual a carteira no bolso, sabe? O documento. Pegou a carteira, pegou o celular, pegou a chave de casa, garrafinha d'água, ela tá sempre no nosso kit de saída de rua. É verdade. E até tem uma pesquisa, né? 93% das águas engarrafadas no mundo, segundo uma pesquisa que fizeram global, possui microplástico dentro, porque se na hora de vazar ali, às vezes um microplástico bem pequenininho, aquele que você não enxerga, você vai estar ingerindo também. Então, por isso, mais ainda, leve sua água do filtro, salve sua água do filtro, sempre que possível, tá bem? Que mais, Juju? Falamos já de compras, né, na rua, falamos um pouquinho da compra a granel, os utensílios que a gente pode utilizar na rua para evitar os descartáveis. Já que a gente foi nessa pegada de compra, vamos falar um pouquinho desses aqui da cozinha. Como é que a gente faz para lavar a louça, então, de forma mais sustentável? Sim, louça tem para sempre, parece quanto a louça é uma coisa assim intrínseca à vida, né? Sempre vai ter uma loucinha para lavar, enfim. Quando tiver vivo, tem louça para você lavar. Então, uma coisa que eu acho muito legal, porque é algo que a gente descobriu e a gente tinha um certo preconceito no começo, é a bucha vegetal. A gente está acostumado a usar ela para o quê? Se lavar no banho, né? Não para usar para lavar louça. E sim, gente, super funciona. Eu também já duvidei, mas ela é ótima. Ela é mais barata, ela é biodegradável, vai poder compostar no fim da vida útil e ela é uma planta. Gente, será que lá de cima pensou, olha, os seres humanos vão ter muita louça para lavar, vou criar uma planta que é uma esponja. A natureza é incrível, ela já sabia que ia ter muita louça para lavar e que a gente ia precisar dar um jeito, né, para deixar as coisas bem limpinhas. E de fato, essa bucha, ela super funciona, assim como aquelas outras mais tradicionais que normalmente a gente utiliza. Aquela verde e amarela, clássica, que normalmente solta muito microplástico. E essa daqui, ela é muito boa, ela não risca a panela, a única coisa que ela precisa é no finalzinho deixar ela secando ali, para que ela não fique totalmente molhada ou encharcada. Você deixa ela secando e aí no outro dia você vai usar, ela tá ótima, né? E ela dura bastante, né? Eu queria falar um pouquinho só sobre, porque às vezes a pessoa tá curiosa, né, de ver isso aqui. Né? Todo mundo já deve ter visto em algum lugar, o pessoal compra essa bucha assim para poder lavar as costas. Mas é legal que é o fruto, né, da planta, é uma trepadeira, e ela vem assim como se fosse um pepino, sabe? Semelhante visualmente. E aí depois quando ela seca, você vai quebrando a casquinha e isso aqui é o interior da fruta que resta essa fibra aqui. E é muito interessante porque ela realmente funciona e você pode ir cortando, né?
ir usando os pedacinhos dela, esse aqui era daqui. A gente usa ela tanto pro banho quanto para lavar a louça também. Exatamente. E uma coisa bem importante também é que a gente deixou de utilizar os detergentes tradicionais, né, Viu? Hoje em dia a gente utiliza ou o sabão de coco, tem uns que não são de coco mesmo. Procura olhar o aquele rótulo. aquele que é de coco mesmo, a base de coco. Então esse daqui é bem bom. E também aqueles, normalmente a gente encontra bastante. O sabão feito de óleo de cozinha usado. Exato. Bem legal Também é também bem legal. essa proposta. Porque os detergentes, eles também são, né? O detergente, ele tem substâncias que podem causar alergias e eles são fortes. Pode ver que tem muita gente que lava a louça e fica com a mão ressecada, né? O sabão de coco é um pouquinho melhor nesse sentido. E também a questão dos surfactantes, né? Da substância que tem ali, química, que realmente atrapalha até o tratamento de esgoto nas cidades, porque, enfim, pelo comportamento dele na água, né? Então a gente precisa evitar realmente. A gente imagina todo mundo lava a louça e com detergente, vocês devem imaginar quanto detergente que não tem na nossa água. Então se a gente puder usar algum material um pouquinho mais ecológico, sim, a sugestão, o sabão, o velho sabão que era usado antes, ele é super legal. E pessoal, quando a louça está um pouquinho mais pesada, assim, que a sujeira está um pouquinho mais incrustada, enfim, nós utilizamos a tradicional escovinha de aço, que ela, né, sempre tira aquela... de aço, né? Ela sempre tira aqueles... Tem também as de inox, que são às vezes um pouco mais caras, mas que elas duram, né? Pra sempre. Que você pode usar também nesse sentido, né? Essas daqui a gente conhece bem. Uma coisa que a gente utiliza também para potencializar a ação, enfim, ali, para retirada de algumas sujeiras mais... Ou para uma limpeza de banheiro. Pesadas, assim, é o bicarbonato de sódio. Então ele é bem interessante porque ele ajuda bastante a tirar a incrustação, enfim. Então ele também é uma alternativa aí para limpeza, tanto de banheiro quanto de cozinha, enfim. O sabão de coco com bicarbonato mais um vinagre é praticamente tudo que você precisa para limpar uma casa. Todas aquelas embalagens de produtos que tem né, para fazer limpeza, muitas vezes tem substâncias, fragrâncias sintéticas que causam alergias e tudo mais, e também poluem nossas águas. Então a gente sempre deve evitar, até na verdade, produtos de limpeza com excesso de corantes e muitos compostos ali, que na verdade é só um sabãozinho e algo para fazer essa desinfecção, né? Então bicarbonato de sódio, o álcool, eles funcionam super bem, não precisa aquele mundaréu de embalagens dos produtos de limpeza. Exato. A gente pode começar a pensar nessas alternativas. Agora falando em limpeza, a gente já limpou toda a louça, já deixamos a cozinha tudo bonitinha ali. E para limpar o corpo, Ju, o que a gente faz para limpar o corpo? Fala pra galera. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos o quê? Os cosméticos sólidos. Então, já pensou você lavar o seu cabelo com um shampoo sólido? Condicionador sólido? No começo Esse aqui é o shampoo. eu confesso que parecia ser um pouco estranho, assim. Condicionador. Mas sim, super funciona, eu também lavo meus cabelos aqui, enfim. E eu Mas há alguns anos, né, que a gente já tá usando, uns 3 anos por aí, quase. E a gente sempre, né, escolheu utilizar os sólidos por conta que a embalagem normalmente não vem numa embalagem plástica, que muitas vezes no shampoo, o condicionador, a tampa é uma coisa, a embalagem é outra, enfim. Então, para evitar gerar esse resíduo, a gente normalmente utiliza esses sólidos que vêm numa caixinha normalmente de papel, de papelão, enfim. Então, já na embalagem e também, né, que são produtos mais naturais e que super funcionam. Fragrâncias naturais, não. Muito bom. No começo, claro, existe um período de adaptação, porque a gente está acostumado a usar a mão lá e fazer tudo assim, mas não, esse aqui é um pouquinho diferente de aplicação, mas ele super funciona da mesma forma que os tradicionais e eu espero que daqui a pouco esse aqui se torne E hoje tem bem mais opção, né? Tradicional. Quando a gente começou, quase não tinha esse shampoo sólido, era difícil de achar, hoje a gente já vê muitas marcas e é legal porque realmente funciona, é um negócio que é legal de você levar, por exemplo, em viagem, ele não derrama, o volume dele é menor, né, só como se fosse um sabão, um sabonete. Falando em volume menor, a gente faz assim, ó, a gente pega Se você for experimentar essa alternativa, e a gente... Essa é uma dica boa, né? A gente fatia ele em algumas partes, né, a gente, enfim, corta um pedaço para que, enfim, dure mais
e também para que às vezes deixa ali no recipiente ali que tem no banheiro e fica pegando água, ele começa a derreter, ou enfim, começa a desperdiçar de certa forma o teu shampoo condicionador. Então a gente vai fatiando fracionando, ele, né? A gente fraciona, usa os pedacinhos, então ele dura muito mais. Isso é uma dica super legal para quem começar a usar esses cosméticos sólidos. Então, ó, se liga só. Tomei meu banho, já lavei meu cabelo, tô aqui cheirosão, mas agora tem uma coisinha aqui, ó, que a gente sempre dá uma passadinha aqui de algum produtinho pra ficar mais cheiroso ainda. Desodorante, né? Desodorante. Tem como desodorante mais sustentável? Claro, Sim. né? Sempre tem. Também a gente vai pra essa linha, então, de pensar nos cosméticos mais naturais, que na verdade, além das embalagens, a gente sempre pensa na composição desses produtos. Então, o desodorante natural também é isso, uma composição mais compatível com as nossas águas, não polui nossas águas, também é melhor para o nosso corpo. As fragrâncias normalmente são naturais, são com óleos essenciais e tudo mais. Então, esse aqui é uma alternativa, ele vem no vidrinho, é um desodorante que ele é sólido. Uma super novidade, maquiagem sólida. Sim, tem maquiagem sólida. A gente até trouxe, é uma coisa bem nova pra gente também, porque são coisas que estão surgindo. Então tá vindo cada vez mais soluções e marcas buscando trazer, né, essas inovações pra gente gerar menos embalagem. Imagina, facilita o transporte, facilita a redução mesmo do impacto, né? E essa aqui também, a composição também é mais natural. Então faz o melhor pra nós, faz, né, o melhor pra nós e o melhor pro nosso planeta. E se a gente vai ter que tirar a maquiagem, temos também a opção de utilizar esses disquinhos de crochê que são reutilizáveis, então você não precisa usar o algodão e ficar jogando fora. E a mesma história, se acha que gasta muita água para produzir algodão, também se utiliza muita água. Rafa, mas e o protetor solar? Será que tem alguma alternativa mais sustentável? Ah, sim. Sempre tem uma alternativa mais sustentável. Nós utilizamos o protetor solar físico e não o químico. Porque muitas vezes o químico ele contém substâncias que são prejudiciais, muitas vezes até mesmo para a nossa própria pele, para a nossa saúde, e também tem algumas substâncias que são prejudiciais ao próprio oceano, né? Atingindo alguns corais, né? Afetando ali a questão das zooxantelas, que são organismos que vivem associados aos corais. Enfim, esse é um grande problema, acredito que vocês já devem ter escutado falar. Mas enfim, vamos para a solução. Temos aqui um protetor físico. Ele funciona de forma, como propriamente diz, físico. Ele forma como se fosse uma barreira no seu rosto. Os protetores, eles são químicos, né? Então, por essa questão de ser químico, né, ele tem outra forma de ação no seu corpo. Exatamente. O físico é físico. Ele forma como se fosse uma máscara e te protege desse sol, além de também hidratar a sua pele, enfim, manter ela bonitona, mesmo tomando um solzinho que a gente... E o que sobra, que for parar no mar, quando você vai tomar aquele banho de mar, é alguma coisa que é compatível com aquele ambiente, né? Então, mesmo que não seja assim sólido, um protetor físico, é sempre importante a gente cuidar na hora de comprar o protetor, um que venha escrito que ele é seguro para os corais. Já tem algumas marcas também bem grandes assim, que estão conseguindo fazer esses protetores mas sem as substâncias que antigamente não, que ainda tem muito protetor que é assim, que são muito prejudiciais ao oceano, sendo que a gente usa muito protetor solar aonde? Na praia, né? Então é bom a gente ter esse cuidado. E cuidado íntimo, Julie. Você, para as mulheres, né, enfim, que tem todo o ciclo menstrual a todo mês, como é que você, essa eu vou deixar com a Julie, como é que você faz com essa questão íntima, assim, do ciclo menstrual? Conta pro pessoal. Então, né, esse é um pouquinho delicado, peço licença para quem ainda tem certo desconforto para falar desse assunto, mas vamos lembrar que a menstruação não é algo sujo, é algo supernatural, que todas as mulheres passam por isso todos os meses e que é algo que acontece com o nosso corpo para gerar uma nova vida. Então, sim, é uma coisa incrível, não é uma coisa negativa como às vezes a gente tem na nossa mente. Então, dito isso, quero mostrar para vocês. A minha mãe, né, antigamente usava o paninho e ela dizia que era desconfortável. Quando chegou o descartável, né, o absorvente lá descartável, ela disse que foi uma grande revolução, porque ajudou. E realmente, imagino que deve ter facilitado a vida da mulher que estava indo pro mercado de trabalho e tudo mais.
Contudo, vamos pensar assim, é uma região muito sensível e que você está colocando um material sintético que possui ali certas substâncias, sim, que são prejudiciais, que não são legais para o nosso corpo, que está sendo absorvido numa área muito sensível. Então é bem interessante a gente pensar nas alternativas reutilizáveis como esses aqui, que é a modernização do paninho, né? São absorventes, né, que são reutilizáveis, eles são de tecido, tem camadas internas aqui de absorção e eles nos levam a uma nova relação com o nosso ciclo. Por quê? Porque o absorvente descartável, ele gera um odor desagradável durante o período. Já esses aqui não, porque ele fica uma forma mais natural. Aqueles lá, eles têm alguma coisa que dá uma reação e que gera um cheiro que não é o cheiro que realmente tem. E aí afeta, né, nossa relação com o nosso ciclo e tudo mais. Então tem de vários tamanhos, né? Tem de vários tamanhos para você usar. Né? São bonitinhos, você pode comprar as estampinhas. Tem várias marcas por aí fazendo, né, esses absorventes. Você pode encontrar aquele que funcione melhor para você. E nós temos também o coletor. O coletor é engraçado porque agora eu não vou lembrar exatamente o ano, mas é uma coisa que parece que surgiu muito antigamente, ficou engavetado, não conseguiu ir pra frente. E aí voltou com tudo nos últimos anos, já faz um tempo que tá aí super amplamente divulgado, que é o coletor menstrual, que ele nada mais é do que ele coleta assim a sua menstruação. É de silicone, você higieniza, você consegue ferver, consegue fazer toda a asepsia normal para você seguir usando, né, a cada ciclo. E é super legal porque também é uma nova forma de você se conectar com o seu ciclo e você consegue ver o que está saindo de você e consegue também ter contato para entender a sua saúde íntima. Que às vezes um absorvente descartável você vai menstruar e vai jogar no lixo e não vai nem ter ideia do que está acontecendo. Então, bom, eu acho que a gente conseguiu fazer uma leve, né, abordar de forma simples todas essas possíveis soluções. São coisas que a gente faz, né, de verdade, na nossa vida. Que a gente conseguiu aplicar, claro, que cada coisa no seu tempo, nós fomos fazendo mudanças gradativas, aos poucos, fazendo o que nossa braça alcançava, enfim. O que fazia sentido pra gente, porque às vezes tem coisa aqui que não faz sentido pra você, mas tem outras coisas que você faz. O importante é que faça sentido, que você faça de coração e que seja leve pra você esse processo de trocar algumas coisas que podem ser melhores, né, mais sustentáveis na sua vida. E tentar ir um pouco mais a fundo nos produtos, né? Quando a gente vai comprar algum produto a granel, seja na feira, a gente não pensa somente naquele produto, mas sim de onde é que ele está vindo, quem produziu, qual, né, toda gasto energético, toda a cadeia produtiva, né, desse produto, enfim. Então é muito interessante a gente saber de fato o que nós estamos consumindo e sempre optar por consumo de coisas locais, de produção mais próxima da gente. Por exemplo, vai no mercado, você viu lá uma bolacha, a bolacha vem da Itália, né? Porque é bem comum isso aqui. Vem lá de sei lá de onde, vem de outro lugar e tem a bolacha feita na tua cidade vizinha. Muito mais interessante, não importa se vem numa embalagem de plástico, mas ela vem da cidade vizinha, é muito melhor a economia local. É um recurso que está aqui circulando entre a gente, então é muito melhor. Então fica essa dica, principalmente essa questão de feiras e tudo mais, a gente tentar comprar do produtor, ficar mais próximo de quem está produzindo o nosso alimento. E claro, né, isso acaba sendo uma coisa que a gente acaba consumindo mais de pequenas marcas, não tanto daquelas globais que normalmente produzem muitos alimentos ultraprocessados, que é uma coisa que a gente gostaria de pontuar rapidinho, que seria uma grande parte do lixo que a gente compra nas praias, né, Rafa? A maior parte deles são embalagens de alimentos que normalmente são esses ultraprocessados, né? Exatamente, que são esses alimentos que não nos alimentam tanto, né? Os alimentos de verdade são de verdade, eu quero dizer assim, que nos nutrem mais. Eles são normalmente os mais naturais e os minimamente processados. E segundo o Manual, né, de Alimentação brasileiro, a gente deve evitar ao máximo os ultraprocessados. E para a gente saber identificar os ultraprocessados, normalmente eles têm cerca de 5 ingredientes ou mais, e eles possuem na sua formulação ingredientes que você não encontra por aí para fazer uma receita. Então eu não consigo ir lá no mercado e comprar e fazer uma receita de bolo com aquela substância. Ela é uma substância. Normalmente são aqueles ingredientes com aquele nome super estranho que você não consegue nem falar direito. São ingredientes de escala industrial. Então a gente deve realmente evitar. Ainda até não existe tantos estudos para saber o efeito disso no nosso corpo. Então a gente realmente deve optar pelos alimentos in natura e minimamente processados, que é feijão, arroz, as frutas, verduras, legumes e às vezes até os processados. Até é interessante, por exemplo, um açaí, alguma coisa que
pode ser só processado. Então, a gente cuidar que isso leva muito à questão das embalagens, né? Que gera essas embalagens que são difíceis de reciclar, principalmente aquelas laminadas, sabe? Que você abre assim, é prateado dentro. Essa embalagem ela é difícil de reciclar e dentro, o que vem dentro normalmente não é algo muito bom para o nosso corpo. Então, só uma dica, né? No dia a dia, assim, uma das coisas que mais geram resíduos é a nossa alimentação, né? Então, se a gente consegue ter uma relação um pouquinho diferente, olhar com mais atenção para nossa alimentação, a gente acaba tendo um impacto totalmente positivo. E fica mais não saudável, só na nossa saúde, mas também nos nossos resíduos, né? Exatamente. É uma coisa totalmente ligada à outra. Mas falando em resíduos, o que você acha da gente ir para outra sessão ali, falar de resíduos? Um pouquinho de como é que a gente faz com os nossos resíduos. Claro, a gente gera resíduos, óbvio. Não tem como não gerar. O que a gente faz com esse resíduo? Para onde ele vai? Como é que a gente faz para segregar? Se a gente separa para reciclar, a gente composta, o que a gente faz? Vamos mostrar pro pessoal? Vamos. Acho que essa é uma etapa muito, muito importante. Inclusive, antes disso tudo aqui, você pode começar por ali. Vamos lá? Vamos. Então, corta pro resíduo. Bom, a gente acredita que essa parte é uma das mais importantes para tornar uma casa mais sustentável. Sim, o momento que a gente cuida do nosso lixo. E se cada um cuidar do próprio lixo, dos próprios resíduos, vai ser melhor para todo mundo, não é? E, então, uma parte importante é a segregação, a correta separação desse resíduo, para que ele tenha valor, para que ele não seja mais um lixo amontoado por aí em algum aterro ou lixão. Então, a gente trouxe aqui basicamente as 3 lixeiras que devem ter numa casa. Sim, deve ter 3 tipos de lixeiras. As pessoas, às vezes, né, elas têm dúvidas da separação, se precisa separar em metal, papel, vidro, e aí começa a ter tanta dúvida e acaba travando e não iniciando a separação dos seus resíduos. Mas, gente, é a coisa mais fácil do mundo, e a partir do momento que você cria esse hábito, você torna ele uma coisa automática na sua vida e você até fica com uma certa aflição quando você vê um lixo misturado, porque é realmente muito simples. Eu juro pra vocês que é super fácil. Então a gente tem que ter uma lixeira como essa aqui, que normalmente é de um tamanho maior, porque os resíduos são mais volumosos, que é a lixeira dos secos, dos resíduos recicláveis. Aquele lixo que é de embalagens, de materiais que são normalmente recicláveis. E mesmo que você não saiba se aquilo vai ser reciclado mesmo ou não, você deve colocar nessa lixeira, que as cooperativas de reciclagem elas conseguem fazer a correta separação. E mesmo que não tenha coleta seletiva na sua cidade, opte por separar, né, os resíduos, porque sempre tem algum amigo que seja catador, que trabalhe com os recicláveis e que pode sim fazer um combinado com você e passar na sua casa buscar esse material. E esse material, gente, ele tem muito valor. Lembrando que ele é uma matéria-prima para gerar novos materiais. Então, sim, é super importante ter esse lixo do lixo seco, né? Normalmente a gente coloca as coisas limpinhas ali, evita colocar coisa com muito resto de alimento, porque sim, ele é um lixo seco e é a melhor forma de fazer. Outra lixeira que a gente tem que ter é a lixeira do rejeito. O rejeito, a gente diz que é aquilo que não tem jeito. Aqui a gente vai colocar coisinhas que aqui tá até uma mistura, e é um dos lixos mais feios, né? Porque aqui tá uma misturinha de coisa que não vai pra composteira, que depois já vou explicar sobre ela, que não vai para reciclagem. Então, às vezes, um plástico como esse aqui, que é de fita adesiva, ele é um rejeito, não tem como reciclar. Então, ele foi para essa lixeira. Aqui tem também alguns materiais, alguns orgânicos, ou até, por exemplo, esse aqui é vou mostrar pra vocês. É um hashi. A gente acabou colocando aqui, mas ele podia ir pra composteira. Mas algum material que você não queira colocar na sua composteira, não queira colocar na reciclagem porque você sabe que não recicla, ou tá muito sujo de alimento, você vai pro rejeito. O rejeito é aquilo que não tem jeito. E toda casa tem isso. Seja o material do banheiro, né? Então o lixo do banheiro normalmente é rejeito, tá? O papel higiênico, ele vai ser rejeito. E um lixinho na cozinha também, que geralmente tem alguns materiais que não vai nem para reciclagem, nem para compostagem. E a compostagem. Essa segregação entre reciclável, rejeito e orgânicos para compostagem, ela faz sentido, obviamente, se você composta o seu resíduo. E que é uma outra etapa, e que é muito legal. Se você conseguir chegar nela, você vai ver como que é incrível o resto dos seus alimentos se transformando em adubo. É simplesmente fantástico.
quando você começa a fazer também, você se apaixona e acha super, super legal acompanhar esse processo, esse ciclo natural na sua própria casa. Então, se você não tiver uma composteira, você pode separar apenas em lixo seco e lixo úmido. Mas, se você quer dar um plus a mais, você separa os orgânicos, que seriam os materiais para compostagem, que todo resto de cascas, casca de ovo, né? Borra de café, chá, que mais? Enfim, tudo que é orgânico. E gente, mas como saber qual que vai em cada? Eu juro pra vocês que se você se concentrar, der uma pausa, dar uma olhadinha, você vai saber no seu coração o que vai em cada um. É só pensar um pouquinho. E se tá na dúvida, coloca o que você tá na dúvida, porque como eu falei, depois, por exemplo, nos recicláveis, eles vão dar jeito lá na frente. E na compostagem também, você tá aprendendo, o tempo que você vai pegando o jeito. Então vai na fé, confia que vai dar tudo certo. Não tem, é um aprendizado constante essa questão dos resíduos. Então quando eu separo os orgânicos, eu vou colocar onde eles? Na minha composteira. Aqui é um exemplo de composteira do tipo minhocário. Temos minhocas aqui dentro, é um prédio de minhoca. É um condomínio de minhocas. Aqui nós temos o segundo andar, o primeiro andar. Aqui nessa parte, ó, pode ver que ele tá em 3 partes, tá, pessoal? Vou explicar bem rapidamente, tem bastante vídeo na internet sobre isso, mas eu vou explicar bem rapidamente pra gente trazer esse exemplo de opção de compostar em pequenos espaços. Então, se você mora num lugar que não tem terra, que não tem uma grama, que não tem um espaço aberto, você pode compostar através desses baldes. Aqui são baldes reutilizados de restaurante que faz fritura. Normalmente isso aqui vem gordura vegetal, então é bem fácil de encontrar em restaurante que tem fritura. Basicamente são 3 andares, então. Aqui é um reservatório do chorume, da água que sobra do processo, o biodigestor 1 e biodigestor 2. Esses 2 biodigestores, que é o lugar onde ficam as nossas minhoquinhas e os nossos resíduos, eles são 2 andares porque funciona da seguinte forma. Você vai, digamos que está começando do zero, você vai encher, digamos, esse balde aqui de cima, esse aqui tá vazio ainda, vamos combinar assim. Aí você vai colocar uma camada de terra, uma camada de minhoca, tá? E vai começar a introduzir os seus resíduos. Cada vez que você coloca um pouco de resíduo, você coloca um pouco de matéria seca, seja folha, serragem, papelão, que vai dar o carbono para esse processo funcionar corretamente. E também vai controlar a umidade, entre outros fatores. Então você vai tampar, né, o seu resíduo orgânico com esse material seco e vai fazendo as camadas. Aí depois que encheu o primeiro balde, você vai trocar, vai passar esse balde para andar de baixo. E aí vai vir o outro que você vai começar a encher de novo. Enquanto esse de cima está enchendo, depois da troca, o de baixo está digerindo. Então vai ficar um tempo suficiente para as minhocas trabalharem e os outros micro-organismos, como bactérias, outros insetinhos que aparecem também, que fazem super parte do processo. Eles vão estar aqui trabalhando para tornar isso aqui em humus, né, em adubo. E aí aqui embaixo vai sobrando o chorume, que é um biofertilizante muito interessante. Você mistura 1 para 10 partes de água, né, uma parte de chorume e 10 de água, para colocar nas suas plantinhas e fertilizar elas de uma forma natural, a partir da compostagem dos seus resíduos. E aí você vai fazendo isso, e aí cada 2 meses, por ali, você vai fazer a manutenção da composteira, vai retirar esse humus, vai poder usar, dá para alguém que tem horta, enfim, é infinito esse processo e é muito legal de acompanhar. Você até começa a ficar amigo das minhocas. Tá, mas em relação à compostagem, não é só esse tipo de compostagem, né? Isso é bem importante. Existem várias formas de compostagem, a gente mostrou um exemplo e com certeza vai ter uma forma de compostar que se adeque mais ao seu espaço, ao seu estilo de vida, o que você consegue fazer de acordo com a sua realidade, tá bem? Realmente, Julie, segregar os resíduos é um grande passo em direção à sustentabilidade, porque é onde nós conseguimos enxergar, observar e avaliar o que a gente está gerando de resíduos, enfim. Nos nossos hábitos, né, o nosso estilo de vida e tudo mais. Nosso lixo é como se fosse um portal de autoconhecimento. Um portal de autoconhecimento, falou tudo. Bom, pessoal, espero que vocês consigam dar esses primeiros passos em direção à sustentabilidade. Isso são coisas que a gente mostrou aqui, como eu falei lá no início, não é uma regra, mas são possibilidades, novas formas de... Novas e velhas formas de viver, e eu acho que é uma caminhada, esperamos que todos nós possamos aprender juntos e fazer aquilo que faz sentido pra gente, de acordo com o nosso tempo,
mas sim, é legal a gente poder se inspirar e se apoiar um ao outro nessa jornada. Então, se você der um passo em direção à sustentabilidade, compartilhe com seus amigos, nas suas redes, enfim, porque você vai estar influenciando. O outras exemplo pessoas. influencia muito mais do que essa conversa aqui que a gente tá tendo. Por isso que a gente também gosta, né, de trazer coisas que a gente realmente aplicou na nossa vida. A gente tem muito ainda para aprender, muitas coisas para fazer ainda para se tornar mais sustentável. Mas é isso, é uma jornada, não importa o destino, o importante é o caminho. Com certeza. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, entre em contato com nós do Somos do Mar, que a gente vai trocando ideia e vai se apoiando para que a gente possa caminhar junto para um planeta mais equilibrado e gostoso de se viver, tá bom? Contem com a gente. Valeu, estamos juntos.